Irmãos, abra a Bíblia de vocês em Atos 2. Atos 2, versículo 22. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 24. Somente esses 3 versículos, do 22 até o 24. Diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém. Esse texto ele tem uma continuação aí, mas para não ficar uma leitura muito extensa, nem uma pregação muito prolongada, a gente vai ficar só nesses 3 versículos. Na próxima semana, o pregador dá continuidade. Nós estamos nesse sermão de Pedro. Já faz algumas semanas que a gente tem visto isso. E o que aconteceu foi que eles estavam reunidos, o Espírito desceu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas, em outros idiomas, falando da grandeza de Deus. E aí, de repente, ouvindo tudo aquilo, quando as multidões estavam ouvindo aqueles 120 irmãos falando em outras línguas, falando das grandezas de Deus, alguns dentre essa multidão, a gente viu que, como mais para frente a gente vai ver que 3.000 pessoas se converteram, mais ou menos umas 5.000 pessoas estavam presentes entre mulheres e crianças ali. E dentre essas pessoas, algumas se maravilharam e outras, elas começaram a zombar daquilo que estava acontecendo, achando que essas 120 pessoas estavam embriagadas com vinho. E aí, quando há esse comentário, Pedro ele se levanta, como de costume, ele sempre toma a frente, e dessa vez ele toma a frente com uma autoridade diferente, e ele começa a se defender e defender os outros irmãos, dizendo que eles não estavam embriagados, como aquelas pessoas estavam pensando, mas aquilo era cumprimento de uma promessa que Deus havia feito pela boca de Joel, um profeta do Antigo Testamento, que nos últimos dias, engraçado que lá no profeta, lá no texto de Joel, ele diz assim: e assim acontecerá naqueles dias. Mas Pedro ele interpreta como os últimos dias. Então a descida do Espírito Santo, ela inaugura o início do fim, né, o início dos últimos dias da igreja. Assim como são os primeiros dias da igreja, são também os últimos dias em que o Senhor instituiu para a história da humanidade. E algumas coisas importantes, eu não estive aqui na semana passada, na quarta-feira, mas eu ouvi a pregação. Eu queria até falar para vocês, se vocês puderem, ouçam as pregações semanalmente. Mesmo que você tenha vindo, eu vim no culto de quarta-feira, mas algum ponto e outro a gente acaba esquecendo às vezes. E às vezes a gente não vem na quinta, não vem na sexta, e aí a gente tem a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus, ouvindo as mensagens novamente no YouTube. É como eu não vim na quarta-feira passada, eu ouvi a pregação do pastor. Teve alguns pontos muito interessantes que ele citou, que eu queria relembrar vocês. Uma coisa que ele fala é que o Espírito Santo, o pastor tinha falado que o Espírito Santo ele não veio de madrugada, mas ele veio de manhã. E ele até ressaltou aquela questão de pessoas que têm o hábito de falar que orar de madrugada é melhor porque a fila é menor, né? E o Espírito Santo ele quebra esse paradigma mostrando que Deus ele é presente tanto na madrugada como em qualquer outro horário do dia. Tem alguns memes no Facebook que o pessoal brinca falando assim, orar às 3 horas da tarde é a mesma coisa que orar às 3 horas da manhã. Porque o Deus é o mesmo, ele ouve assim mesmo. E uma outra coisa que, diante da condenação que aquelas pessoas estavam fazendo, eles estavam condenando aqueles homens de estarem cheios de mosto ou totalmente embriagados. E Pedro, ao invés de se irar contra essas pessoas, ele não condena esses homens, mas ele começa a explicar o Evangelho.
E a pregação, ela tem esse sentido. Quando você deseja convencer alguém, você deve explicar o Evangelho e não condenar a pessoa, né? E uma coisa interessante também que o pastor citou é que Pedro, ele não conta suas próprias experiências. Ele até fala, eu, Pedro, andei sobre as águas, fiz isso, fiz aquilo. Não, na pregação de Pedro, o único alvo dele é engrandecer o nome de Cristo para que aquelas pessoas pudessem compreender o que é o Evangelho. E aí, eu quero trazer essa noite algumas características, usando esses 3 versículos, porque nós estamos diante de uma pregação, certo? Pedro, ele está pregando aqui. Então eu quero, através desses versículos aqui, mostrar com muita paciência como deve ser a pregação nossa. Quando eu digo pregação, eu não quero me referir à pregação que eu e os Rodrigos fazem aqui às quartas-feiras, aos domingos, porque geralmente a igreja, ela tende a pensar, algumas pessoas da igreja tendem a pensar que só as pessoas que estão aqui em cima do púlpito ou que estão segurando o microfone, elas têm o dever de pregar o Evangelho. Quando na verdade não. Jesus, ele já havia dito que todos nós devemos levar o Evangelho a todas as nações da terra. Então, essas características de pregação que eu vou trazer aqui, não é somente para mim, para o Rodrigo, para a Priscila, para o Tiago, que pregamos, mas quando você está no seu trabalho e você está falando do Evangelho para algum amigo de trabalho seu, ali você está pregando o Evangelho. E como que a gente deve fazer isso? Pedro, ele nos mostra algumas coisas aqui, eu quero tirar isso como base. O primeiro versículo aqui é o versículo 22. Diz assim, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. A primeira coisa que ele fala é varões israelitas. A impressão que o texto traz aqui é que Pedro, ele imposta a voz. É claro, como ele vai falar para 5.000 pessoas, então ele grita, varões israelitas, ele proclama aquilo. Muitas pessoas, quando leem esse varões israelitas, elas tendem a achar que Pedro está sendo machista. Porque direto no discurso de Pedro aqui, a gente vai ver ele falando assim, varões israelitas, irmãos, só para os homens, né? Mas na verdade, Pedro, ele não está querendo ser machista ou desprezando as pessoas que não são de Israel. A única coisa que ele está fazendo ali é tentar envolver as pessoas que fazem parte da mesma aliança. Todos aqueles que creem nos ensinos do Antigo Testamento. Ele está falando ali para o pessoal de Israel. Então, se alguém chegar em você e falar assim, nossa, que machismo, né? Na verdade, não. Ele só está tentando chamar a atenção para as pessoas que servem a mesma aliança que ele. E aí ele fala uma coisa muito interessante que eu quero destacar aqui um pouquinho com vocês. Ele fala assim, atendei a estas palavras. A pregação, ela é algo muito sério. A pregação é um momento em que você deve prestar atenção naquilo que será dito. Porque quem vai dizer aqui não é somente Pedro, ou quem está com o microfone aqui não sou somente eu, ou o Rodrigo, ou quem quer que seja. Mas quem está falando através dessa palavra é o próprio Deus. Quem diz aqui não são os pastores. Quando a mensagem bíblica é realmente pregada com verdade, Deus está pregando. Então é necessário que haja atenção. A gente percebe muito em algumas igrejas, eu louvo a Deus porque aqui a gente não vê muito isso. Eu sento aqui na frente, quem está pregando às vezes sabe mais, né? Porque vê o pessoal do fundão às vezes. Mas tem igrejas que continuamente, os jovens principalmente, saem para ficar tomando água, saem para ficar indo no banheiro, saem fora para ficar conversando e desprezam aquilo que Deus está falando através do homem de Deus que está aqui, quando na verdade eles deveriam se atentar para aquilo que está sendo dito. Uma outra coisa é a respeito dos louvores que são entoados. Eu posso falar porque eu toco, eu sou do grupo de louvor. Então, hoje, os louvores, ou os grupos de louvores, ou os ministros de louvores são marcados pela sua
falta de interesse em escutar a palavra de Deus. Porque é muito comum você ver um ministro de louvor que ele fica repetindo, e repetindo a letra, e repetindo a adoração, repetindo e repetindo, tomando o lugar da pregação que será dita, impedindo as pessoas de prestarem atenção naquilo que será dito na palavra. E aí está aquele frenesi todo na igreja, e as pessoas ficam alucinadas com o louvor, e quando é a hora da pregação, a pessoa, acabou a bênção, acabou a unção, né? Quando na verdade a maior bênção do culto não é o momento de louvor e adoração a Deus, não é o momento em que você fala com Deus, mas é o momento em que Ele fala com você. E é por isso que Pedro ele está dizendo assim, atentam-se para o que vai ser dito aqui. É por isso que a gente gasta horas e horas estudando, para que vocês prestem atenção naquilo que será dito, porque Deus está falando. E outra coisa, quando eu comecei o curso de teologia lá no início, teve um professor que me chamou muita atenção. Primeiro dia da aula dele, ele chegou na gente e falou assim, gente, é o seguinte, eu não quero que vocês olhem para mim como se eu fosse uma televisão e vocês tivessem um controle remoto na mão. Aí a gente ficou assim, por quê? Porque vocês já perceberam quando você está entediado, o dia está chato, aí a única coisa que você vai fazer é ligar a televisão. Aí você fica com o controle lá e fica assim, zapeando os canais da TV. Tec, 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 tec. Você está assistindo, seu olhar está na televisão. Você está com a cara na televisão, mas você não está prestando atenção em nada do que está passando. Você só está ali, tec, 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 tec. E aí ele dizia assim, não façam isso. Prestem atenção para aquilo que eu vou dizer para vocês. E o que o pregador mais espera quando ele está pregando é que o pessoal não fique olhando para ele e fique com o controle remoto na mão. Assim. Imagina, o pastor Rodrigo pregando e você assim, prestando atenção em nada do que ele está falando. Mas como se estivesse zapeando os canais da TV. A pregação é um momento de muita atenção. E aí ele fala assim, né? Ele diz, varões israelitas, atendei a essas palavras, e ele fala assim, Jesus o Nazareno. Uma coisa que o Pedro ele quer dizer é relembrar que há uns 50 dias atrás, ele quer lembrar daquele homem que morreu, mas ressuscitou, a gente vai ver isso. Mas ele mostra a humanidade de Jesus aqui e como Jesus era simples. Ele vai dizer lá na frente que Deus exaltou esse homem simples. E ele quer destacar isso através do Nazareno, porque tem um texto muito interessante, vocês não precisam abrir, está lá em João 1, 45 e 46, em que Filipe ele encontra Natanael e fala para Natanael, aquele de quem Moisés e os profetas haviam profetizado, ele está entre nós, ele vem lá de Nazaré. E Natanael, ele era de uma outra cidade, que era Caná, era da Galileia também. E o pessoal de Caná, da Galileia, os judeus, eles zombavam do pessoal de Caná. Eles eram mal vistos. O pessoal de Caná, dessa cidade de Caná, o pessoal de Natanael, eles eram mal vistos pelos judeus. Só que o pessoal de Nazaré era mais mal vistos ainda. Os judeus tinham os de Caná como mal vistos, e os de Caná tinham Nazaré era o pior. E este homem, ele veio de Nazaré. Tanto é que Natanael ele fala assim, pode alguma coisa boa vir de lá? Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E uma outra coisa que Pedro quer mostrar também, é que esse Jesus de Nazaré, as pessoas elas conheciam Jesus assim, dessa maneira. É por isso que muitas canções a gente canta Jesus o Nazareno, porque as multidões elas conheciam Jesus dessa forma, como o Nazareno. Tanto é que mais para frente lá no livro de Atos, a gente vai ver que os cristãos são chamados de a seita dos nazarenos. E ele mostra assim, esse homem simples, esse homem de Nazaré, esse homem que para vocês não valia nada, este homem foi este homem que Deus ressuscitou dentre os mortos. Foi este homem que Deus ressuscitou. Isso está lá a gente vai ver isso na próxima mensagem, mais para frente a gente vai ver isso.
E além de falar que Deus o ressuscitou, Pedro ele vai dizer que Deus fez deste homem, ele fez dele Senhor e Cristo. Pedro estava mostrando, é este homem simples que Deus fez com que o nome dele fosse exaltado acima de todos os nomes. E Pedro está pregando dessa forma. E aí na segunda parte desse versículo ele fala assim, que esse Jesus, esse Nazareno, esse homem foi um varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, diante de vós, como vós mesmos sabeis. Ele mostra que Jesus ele foi aprovado por Deus. E uma coisa que ele fala no final do versículo 22 é que os judeus, os israelitas, eles sabiam disso. Olha só o que ele fala assim, este homem foi aprovado por Deus, e lá no finalzinho, como vós mesmos sabeis. Ele está falando assim, vocês que estão me ouvindo, vocês sabiam que esse homem que vocês crucificaram, vocês sabiam que Deus tinha aprovado ele. E vocês estão negligenciando isso. Olha só que interessante como Pedro ele fala isso. Ele falou assim, vocês sabem que vocês mataram alguém aprovado por Deus. Vocês sabem disso. Uma coisa que a gente sabe que eles sabiam, além de Pedro falar isso, a gente sabe que eles sabiam que Jesus era aprovado por Deus. Por quê? Porque um homem chamado Nicodemos, lá em João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, que Nicodemos foi ter com Jesus, e ele disse assim, Rabi, nós sabemos, ou seja, nós judeus sabemos, que ninguém, nós sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, olha só, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com eles. Nicodemos, ele era um homem importantíssimo ali para os judeus, e ele disse para Jesus, nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Então, o que a gente percebe vendo o discurso de Pedro é que de fato, além de Nicodemos, todas aquelas pessoas sabiam que Jesus vinha da parte de Deus e eles o crucificaram. Pedro ele está dizendo na mensagem dele que negar Jesus era a mesma coisa que negar o próprio Deus. Na verdade ele está falando assim, vocês mataram aquele homem aprovado por Deus, mas na verdade vocês matariam o próprio Deus. Vocês quiseram matar o próprio Deus. Ele estava dizendo que negar aquele que foi aprovado por Deus é ser reprovado por Ele. Vocês acham que foram aprovados por Deus? Na verdade não. Quando vocês mataram Jesus, Deus estava reprovando aquilo que vocês estavam fazendo. E aí ele fala assim, varão aprovado por Deus diante de vós. Tudo aquilo que Jesus fez, o evangelho estava na cara deles, e eles não percebiam isso. A manifestação completa de Deus estava diante dos judeus, e Pedro estava falando para eles assim, Deus veio em carne, Deus veio entregar a sua mensagem de forma única, final e definitiva, e vocês não aceitaram. E todos eles tinham aquele discurso de religiosidade, né? Mas eles não aceitaram aquilo. Pedro ele está relembrando eles. E ele fala que foi com milagres, prodígios e sinais. Havia cura, mas não havia arrependimento. Havia manifestação do poder de Deus, mas não havia uma conversão de mente naquelas pessoas. Uma coisa que a gente pode aprender aqui é que ser curado, ou ter uma manifestação de algum dom, não quer dizer que você é salvo. Não quer dizer isso. Tem pessoas que vão para a igreja e recebem uma bênção e acham que estão de boa com Deus, quando na verdade não. Porque não reconheceram isso. O sol ele nasce para justos e injustos, e há pessoas que pensam que só porque o dia nasceu mais ensolarado para eles, eles acham que eles já estão salvos, quando na verdade a salvação vem através de compreender que você é um pecador, e que Cristo é a salvação, e aceitar a mensagem de Jesus Cristo.
Jesus, e uma coisa interessante é que Jesus, ele foi o único judeu a realizar todos aqueles milagres que eles realizavam. Jesus, ele foi o único judeu que realizou aqueles milagres. Nunca na história judaica houve milagres daquela maneira. E mesmo assim, eles não acreditaram naquilo. E aí ele mostra aqui, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Toda vez que Jesus ele curava um cego, ou um coxo, ou ressuscitava um morto, Deus estava fazendo aquilo. Deus, o próprio Deus, Criador de todas as coisas, estava realizando milagres ali. Mas os fariseus diziam que Jesus expulsava demônios por intermédio de Beelzebu. Vocês lembram daquela passagem que Jesus ele havia curado, expulso um demônio? E eles falavam assim, ele fez isso por Beelzebu, o principal dos demônios. Quando na verdade Deus estava diante deles realizando aquele milagre. E aí o que a gente pode, eu disse que a gente vai ver algumas coisas a respeito de pregação aqui utilizando isso. E a primeira coisa que a gente pode verificar aqui através disso tudo é que Pedro ele tem como alvo da pregação dele falar sobre Cristo, falar Cristo, pregar Cristo, anunciar Cristo. A proclamação do Evangelho é Jesus. Não é outra pessoa. Não é outra pessoa que tem que estar em evidência. Tem que haver não só a pregação de um Jesus terreno, um Jesus histórico. A pregação ela não é só isso, não é falar sobre o homem Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Mas a pregação ela tem que ressaltar que Jesus é Deus encarnado. É o próprio Deus vindo pessoalmente ao encontro do pregador. Isso mostra que na salvação, o homem não se achega a Deus, mas Deus se achega ao homem. Quando a gente prega, a gente tem que olhar e falar assim, é Deus que vai ao seu encontro, e não é você que vai ao encontro de Deus. Quando nós pregamos, o alvo da nossa mensagem é que as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que ver em nós Cristo sendo anunciado, não outra pessoa. O alvo da pregação não é usar de filosofias, de falar difícil. Sabe, tem gente que fala, lê tanto e lê tanta filosofia, lê tanta... e começa a falar tão difícil. E só os mais estudados conseguem entender. Quando na verdade, você vê que Pedro, no sermão dele, ele não tenta falar nada difícil. Pedro, ele não complica nada. Ele só tem um objetivo de anunciar Jesus. A nossa pregação ela tem que ser uma pregação que fica fácil da pessoa entender. A gente tem que falar de uma maneira fácil, para que a pessoa compreenda o Evangelho. Isso tanto a gente aqui no púlpito, como a gente fora daqui, na escola, no trabalho. A pregação é algo em que Jesus fica em evidência de uma forma simples, para que as pessoas possam compreender o Evangelho. E uma coisa que Pedro faz, que nós também temos que fazer, é anunciar que quando a pessoa despreza o Evangelho, quando ela despreza Jesus, ela está desprezando o próprio Deus. O que é interessante é que muitas vezes eu falo de Jesus para alguém, a pessoa ela se simpatiza pelo Evangelho. É muito legal isso, porque você encontra várias pessoas simpatizantes do Evangelho, né? Você encontra muita gente que gosta dos crentes. E na verdade, essas pessoas elas acham Deus muito simpático. Ou elas acham Jesus muito simpático. Mas na verdade, elas rejeitam Ele, porque não querem fazer parte da obra de Cristo. Não querem fazer parte daquilo que Jesus os chama para fazer. Ela gosta do convívio social das pessoas. Elas gostam dos benefícios que a igreja traz à comunidade. Elas gostam dessa reunião de pessoas, elas acham bonito. Mas elas acham que achar bonito já é o bastante. Quando na verdade somente achar bonito é desprezar o Evangelho de Cristo.
Na verdade, você tem que crer nisso. E aí o versículo 23 diz assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos de iníquos. Uma coisa que ele fala aqui é que Jesus ele foi entregue, ele foi morto pelo próprio desígnio de Deus. Deus estava por trás da crucificação de Cristo. Era propósito de Deus. Não foi Judas, não foram os sacerdotes, Anás, Caifás, mas o próprio Deus o entregou. A morte de Cristo, ela não foi algo acidental. Porque é muito comum você encontrar algum sociólogo falando assim que talvez Jesus ele não conseguiu na sua mensagem expressar, convencer as pessoas em que ele vivia ali. Estou falando de uma maneira bem pobre. Quando na verdade eles começam a falar isso, mas aqui a mensagem de Jesus, aquilo que aconteceu com Jesus, não foi porque a mensagem de Jesus deu errado, mas que era propósito de Deus que aquilo acontecesse para a salvação da humanidade. A morte de Cristo, ela não foi algo acidental. Olha só, em Atos, a gente vai ver mais para frente, tem alguns versículos interessantes que eu quero citar para vocês, 3 versículos só. Um está no mesmo livro, em Atos 3:18, né? Quando Pedro está defendendo o Evangelho, ele fala assim, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Deus cumpriu, foi cumprido aquilo, o que Deus havia dito anteriormente. Em Atos também capítulo 4, próximo capítulo 4, 27 e 28, quando Pedro e o outro irmão, não lembro, está preso ali, eu acho que não vou me lembrar o nome do outro apóstolo que estava com ele, mas ele estava, Pedro e Tiago, né? Tiago estava preso junto com ele, e os irmãos começaram a orar para que eles fossem soltos e para que eles tivessem a autoridade para falar do Evangelho, para que eles continuassem persistindo ali. E aí, no 4:27 diz assim, olha a oração das pessoas: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Aí 28, e eles se ajuntaram para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que interessante isso. E um outro texto está lá em Atos 13:29. 13:29 diz assim: depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, depois de cumprirem tudo o que a respeito de Jesus estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Tudo aquilo era propósito do próprio Deus. E lá em Apocalipse a gente tem também um texto que fala que Jesus, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que Pedro está mostrando para aqueles homens é que eles mataram alguém que era de fato enviado por Deus. Eles não estavam prestando atenção nisso. Mas mesmo matando e cometendo aquele pecado, eles estavam cumprindo o propósito. É meio paradoxal isso, né? Eu já vou chegar lá, mas eu quero ter algumas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Eles não derrotaram Jesus. Eles não acabaram com a obra de Deus. Na verdade, eles contribuíram com o plano de Deus. Eles estavam achando que eles tinham dado fim àquilo, que o Evangelho iria se extinguir, que iria dar tudo errado. Mas na verdade, eles estavam cumprindo um plano de Deus para que o Evangelho chegasse a todas as nações da terra. Uma outra coisa é que a cruz, para Jesus, a cruz ela não foi uma derrota. Às vezes a gente está compartilhando o Evangelho com alguém e a gente fala do sofrimento de Jesus, do plano de Deus, a gente fala do plano da redenção e a pessoa fala assim, tadinho de Jesus. Quando na verdade a cruz, ela foi
vitória para Cristo. E na sua vitória, Ele comprou também a nossa vitória. Jesus, Ele foi vitorioso na cruz e sobre a morte. Jesus derrotou a morte e o inferno na cruz do Calvário. E é por isso que, após a sua ressurreição, Ele recebe o nome que está acima de todo nome. Jesus, Ele foi para a cruz porque voluntariamente Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Não é tadinho de Jesus, nós não temos dó de Jesus, embora tenham pecado contra Ele. Mas era necessário que isso se cumprisse, para que nos cálculos de Deus a soma desse certo. Ele comprou de fato pessoas dessa maneira, porque Ele de fato quis. E Ele faz assim, Ele diz assim: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Uma coisa interessante é que na pregação, Pedro, ele leva aquelas pessoas que estão ouvindo ele a uma convicção de pecado. Olha que interessante, na pregação, Pedro fala assim, vocês pecaram. Vocês estão em pecado diante de Deus. Vocês rejeitaram a Deus. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que na nossa pregação, a gente tem que lembrar as pessoas de que elas estão em pecado. Não é errado você fazer isso. Na verdade, na anunciação do Evangelho é necessário lembrar as pessoas que elas estão rejeitando Deus. Elas estão pecando. Elas estão em pecado. E elas necessitam de salvação. Hoje tem um Evangelho muito socialite, muito bonitinho, muito social, em que só se prega bênção e prosperidade, maravilhas, e venham aqui para... Eu estava lembrando de uma canção antiga, e ela dizia assim, talvez você não saiba, mas existe alguém que entende os seus problemas, é você que é muito bem. E ela fala assim, venha ser feliz também com Jesus. É uma música muito bonita. Mas Jesus não está te chamando para você ser feliz. Venha ser feliz com Jesus, venha participar. Não é isso. Jesus, Ele te chama para que você seja liberto do seu pecado e viva uma vida de santidade. Jesus está te chamando para que você seja tirado das mãos de Satanás e venha para um lugar de conforto com Ele na glória. Esse é o convite da salvação, não é para você ser feliz. Aí as pessoas falam assim, não, a gente tem que ser feliz, mas você quer ser feliz à custa de quem? O Evangelho não é isso, não é uma oferta dei-me o seu e eu vou te dar um negócio de troca, de via de mão dupla. Isso não existe. O Evangelho é algo em que nós aceitamos aquilo que Cristo fez e nós não fazemos nada. Cristo fez, nós só aceitamos isso. E aí, depois a gente fala mais sobre essa coisa da soberania de Deus e esse ponto paradoxal, a gente vai ter uma oportunidade um dia para falar disso. Mas, além disso, na nossa pregação, a gente tem que confrontar a pessoa. É por isso que, às vezes, eu acho legal, o pastor Rodrigo Barbosa, às vezes ele prega numa empolgação, ele começa a gritar aqui, porque o objetivo dele, além dele estar cheio do Espírito Santo de Deus ali na sua pregação e em contrição diante de Deus, ele quer levar o povo a uma contrição também. Ele quer que as pessoas entendam que elas precisam se atentar para isso. Fala assim, vocês estão em pecado. A pregação, ela tem isso. Porque, vocês já repararam isso, que tem pessoas que elas se convertem, né, entre aspas, elas aceitam Jesus, elas aceitam uma mensagem, mas ela não sabe que pregação foi pregada. Ela aceita Jesus, ela vai lá na frente receber oração, porque o louvor tocou no coração dela. Porque a peça foi bonita, nossa, eles apresentaram uma peça tão bonita, eu vou lá aceitar esse Jesus. Porque o louvor foi tão bem entoado, eu me senti tão bem, deu uns arrepios, então eu vou lá aceitar Jesus. Mas ela aceitou a mensagem do Evangelho sem nenhum tipo de confrontação do seu pecado? Que tipo de Evangelho é esse que é pregado e não a pessoa que ouve não é confrontada pela mensagem do Evangelho?
Que tipo de evangelho é esse que a pessoa aceita a um Jesus que não a confrontou? É no mínimo esquisito isso. A oferta de um evangelho fácil, simples, em que não te custa nem a confrontação do seu próprio eu. Uma outra coisa que eu quero pensar com vocês é que quando a gente está pregando o evangelho, a gente acha que a pessoa ela tem que aceitar na hora. Quando na verdade o evangelho ele é uma desconstrução total do eu da pessoa, assim. A pessoa ela fica, tem pessoa que fica revoltada porque o outro não creu no evangelho ainda. Só que é o seguinte, a pessoa ela fica 30 anos ouvindo o evangelho errado, 30 anos sem conhecer nada do que de fato é o evangelho. E do nada você acha que ela vai aceitar Jesus? A pessoa ela é totalmente desconstruída quando ela conhece a mensagem do evangelho. Se você conhece alguém que não foi confrontado nunca pelo evangelho, essa pessoa nunca conheceu a Deus. Nunca conheceu a Deus. Só conhece a Deus aquele que foi confrontado pelo evangelho. Uma outra coisa é que a salvação ela é um mérito de Deus. E quando a pessoa se perde, é culpa dela mesma. Quando a pessoa ela se perde, ela rejeitou o evangelho, a culpa é dela. Ela não quis aceitar a Cristo. Mas quando a pessoa ela é salva, Deus a iluminou. Deus foi misericordioso com essa pessoa e trouxe ela ao evangelho. E o último versículo aqui é o versículo 24. E aí Pedro ele fala assim: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Uma coisa interessante é que todo pecador ele deve morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Além disso tem aquele texto em Gênesis, quando Deus fala que quando eles comerem do fruto, eles iriam morrer. Só que Jesus, ele ressuscitou por quê? Porque ele não tinha pecado. Por isso Jesus ressuscitou. E o fato dele não ter pecado dá a ele a autoridade de comprar pessoas pecadoras. Isso é um crédito que Cristo tinha. É como um cartão de crédito, né? Ele comprou pecadores porque ele não tinha pecado. Isso lhe deu autoridade para isso. Jesus creditou isso. E uma coisa que Pedro estava dizendo ali é que, no versículo 24, ele fala assim que era impossível que ele fosse retido pela morte. Pedro estava dizendo que é impossível deter Jesus. É impossível deter a mensagem do evangelho. Imagina só, aqueles judeus devem ter ficado assim, depois de ter matado Jesus. Eles devem ter falado assim: nossa, a gente conseguiu. Eles não imaginavam que depois de 50 dias, o Espírito Santo desceria de uma forma em que a mensagem do evangelho se tornaria impossível de ser detida. Tem até um pai da igreja, eu não vou lembrar o nome dele, em que em época de perseguição, em que as pessoas morriam por causa do evangelho, esse homem dizia assim, que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais pessoas morriam pelo evangelho, mais pessoas se achegavam à cruz de Cristo. Porque a mensagem de Cristo é impossível ser derrotada. Quando a gente está pregando o evangelho, a gente tem que ter confiança de que não somos nós que estamos falando, não são nossas palavras que mudam os corações das pessoas, mas é a mensagem viva do evangelho que transforma. Às vezes você tem um amigo e você não sabe explicar direito para ele o evangelho, e você tem medo porque a sua linguagem é muito simples. Você fala, ele não vai entender o que eu estou falando. Mas se a mensagem que você prega é uma mensagem de fato verdadeira, essa é uma mensagem impossível de ser aplacada, porque ela é viva, assim como o nosso Deus vive hoje. Isso tem que te dar confiança na hora de pregar o evangelho para alguém. E aí eu quero destacar só mais alguns pontos, só para terminar. A primeira coisa é que Pedro ele não sabia
que 3.000 pessoas iriam se converter. Ele não tinha noção disso. A única coisa que ele fez foi se levantar e falar. Hoje em dia a gente tem que pregar, eu ouvi o Augusto Nicodemos falando, né, que a gente tem que pregar 3.000 sermões para uma alma se converter. E num sermão só ele converteu 3.000 pessoas. Né? A gente não tem que pregar o evangelho pensando nos resultados que aquilo vai trazer. Eu vou pregar porque vai que 10 pessoas se convertem. Eu vou pregar porque tem bastante visitante na igreja. A gente tem que pregar porque Deus mandou, Jesus mandou que o nome dele fosse anunciado em todas as nações. E ter a consciência de que quando você prega, independente de quantas almas vão se converter ao evangelho, o nome de Deus está sendo glorificado, só isso basta. Na verdade, não é aquilo que você produz de almas. É igual, está cheio de cadeira vazia aqui, o pessoal fica falando assim, por que essa cadeira está vazia assim? Porque você não está fazendo missões, você não está trazendo as pessoas para cá. Você não tem que pregar o evangelho pensando nas pessoas que vão aceitar Jesus. Você tem que pregar o evangelho pensando no nome do Senhor que vai ser glorificado. E é isso que produziu toda essa quantidade de pessoas, né? Uma outra coisa interessante é que não existe salvação sem pregação. O que traz salvação é pregação. Não existe alguém que possa crer no evangelho sem antes o evangelho não chegar a essa pessoa. Por isso que a pregação é algo tão profundamente sério. Porque a salvação vem, a fé vem por intermédio do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é possível que uma pessoa tenha fé salvadora sem antes ouvir a palavra de Deus. É necessário ouvir, é necessário proclamar o evangelho, assim como Pedro fez. Não tendo em vista as almas que vão aceitar Jesus, mas simplesmente anunciar o evangelho. Tem uma palavra, um frade católico chamado Francisco de Assis, que ele disse uma frase que Ele diz assim, né? Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário use palavras. Eu até acho interessante, eu entendo isso, de que você tem que viver o evangelho, viver assim. Mas, além disso, você deve falar. Você deve proclamar o evangelho. Não é só simplesmente viver isso, viver o evangelho, mas é obrigação de todo crente, proclamação do evangelho. Porque tem gente que usa essa palavra que ele disse como desculpa para não pregar. Não, eu já estou vivendo o evangelho, eu sou evangélico, eu vivo o evangelho, eu não preciso falar, porque se você puder proclamar também, é necessário que haja proclamação do evangelho. Uma outra coisa interessante é que Pedro, ele agiu como despenseiro. O que é um despenseiro? Ele vai lá na despensa, ele traz até a mesa e serve. Da mesma forma a gente tem que fazer. Pedro, ele foi lá na despensa, ele pegou e serviu a pregação, ele serviu o evangelho às pessoas. E é isso que a gente faz com as pessoas. A gente serve o evangelho. Nós não somos super importantes, nós somos servos. Na verdade, o nosso papel é o menor. É claro que a pregação é o maior dom, né, um dos maiores dons, né, da pregação, de pregar o evangelho. Mas a pessoa que prega, ela tem que ter noção de que deve ser algo humilde, de que ela somente é um servo ali para entregar aquilo que Deus tem para oferecer. Porque eu toco em outras igrejas, às vezes eu tenho outra banda e vou tocar fora, e às vezes você vai ver o pregador, o cara está com o cinto da Calvin Klein, esse negócio, nada contra, mas você tem uns sapatos de couro de crocodilo, couro de jacaré, sei lá, e traz aquilo naquela... Eu fiz teologia, fiquei 4 anos preso numa sala de teologia, mas não aprendeu a coisa mais simples. No curso de teologia não aprendeu a coisa mais simples, que era ser humilde, ser servo e apresentar a palavra de Deus com singeleza aos corações. A pregação, ela deve ser algo singelo. Uma outra coisa que, se Pedro ele não mudou a mensagem dele,
A pregação de Pedro era só Cristo, só Cristo. Por que que muitas pessoas dizem pregar o evangelho quando pregam outra coisa que não é Jesus? E a gente fala, mas tem pessoas que ouvem as mensagens que nós pregamos aqui, mas chega em casa e vai assistir a televisão lá dos caras que não falam nada com nada do evangelho. Há pessoas que são tentadas a mudar a sua mensagem, pessoas que mudam a sua mensagem, pessoas que ouvem mensagens totalmente deturpadas. Quando na verdade quando nós pregamos não é o jeito que a gente prega, o jeito que a gente fala, mas é a mensagem que nós trazemos que é de fato salvadora e viva. E a última coisa, para que alguém creia no evangelho de fato, é necessário que ela se encaixe na história da redenção. A pessoa precisa se enxergar nisso aqui. Conforme a gente vai falando o evangelho, a gente tem que mostrar para a pessoa assim, tá vendo? Isso aqui é uma afronta contra Deus. Isso é pecado. E a pessoa olha e fala assim, nossa, eu estou pecando contra Deus. Eu preciso de salvação. E aí ela percebe que no pecado dela, ela está atraindo a ira de Deus contra ela. E aí ela percebe que Jesus veio para salvá-la. E ela olha e fala assim, eu preciso desse Cristo para me salvar. O alvo da nossa mensagem, assim como foi a mensagem de Pedro, é olhar para aquele povo e falar assim, vocês erraram, vocês estão em pecado, vocês pecaram. Mas existe salvação, e essa salvação a gente vai ver nas próximas semanas. Saia daqui pensando nisso. Ouça as pregações que são ministradas aqui. Vê se tem Bíblia, vê se tem Cristo, vê se tem Jesus. Consulta a Bíblia lá na sua casa. Ouve as mensagens lá no YouTube. Compara com outras pregações que você vê na televisão. Mas uma coisa é que você não pode ser enganado. Você tem que ouvir mensagens que atraem Cristo, que falam de Cristo, e que te levem à confrontação, te levem ao arrependimento, e te levem a perceber que a salvação vem por intermédio da pregação, que a salvação vem por intermédio de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.